Olá, meu nome é Marcelo Martins e esse aqui é o Foco na Previdência, o canal que tem a missão de transformar o seu futuro por meio do direito previdenciário. O tema de hoje, tema 1083 do STJ. Gente, esse vídeo vai ser sobre o tema 1083 do STJ, que o Rafael vai colocar aqui na tela pra gente e vamos ler junto. Tese firmada. O reconhecimento do exercício de atividades sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatada diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do nível de exposição normalizado NEM. Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, pico de ruído, desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço. Complicado, né, gente? Bom, como aqui a gente quer explicar para quem está iniciando na carreira previdenciária, ou pelo menos para quem tem interesse de iniciar na carreira previdenciária, eu peço licença para quem já conhece melhor o assunto para fazer uma breve introdução aqui ao tema. Vamos lá. Antes de falar do tema, então, é necessário saber o que é aposentadoria especial. Basicamente, a aposentadoria especial é uma aposentadoria por tempo de contribuição especial, para aquela pessoa que trabalha exposta a algum agente especializante, insalubre, penoso ou perigoso. Se a pessoa trabalhou exposta a um desses agentes, ela teria direito à aposentadoria especial, que é então uma aposentadoria por tempo de contribuição que se concede com menos tempo de contribuição. Além de saber disso, eu gostaria de falar para você que existem listas de agentes insalubres e perigosos nos regulamentos da lei de benefício. Eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo um link para vários desses temas, caso você precise se aprofundar mais. Inclusive, um link para uma lista bem completa desses agentes insalubres. Além disso, eu preciso falar para você que um desses agentes, o principal deles talvez, em razão do número de casos em que ele vai aparecer, é o ruído, a exposição a ruído. E existe um limite fixado em regulamento desde sempre, desde 1964, um limite fixado em regulamento a partir do qual aquela atividade se tornará insalubre para fim de aposentadoria especial. Por fim, para que você entenda o tema do STJ, é necessário te falar mais uma coisinha, que é o seguinte. Apesar de todos os regulamentos trazerem expresso o nível de ruído, o limite máximo de ruído, no qual o trabalhador pode trabalhar sem ter direito a nenhum adicional de insalubridade ou a contar o tempo como especial, esse nível está ali, porém, como é que você calcula esse nível? O critério de aferição do nível de ruído não está nesses regulamentos. E por conta disso, surgiram várias teorias que na jurisprudência e na doutrina vieram disputando aí qual é a tese vitoriosa. O tema 1083 do STJ visa decidir um caso parecido, ou melhor, um caso pertinente, um caso que discutia essa matéria. É sobre isso que o STJ decidiu. Então, recapitulando, para conseguir aposentadoria especial é necessário demonstrar que está exposto a algum agente insalubre, perigoso ou penoso. Um deles é o ruído. Os decretos, os regulamentos vieram falando ao longo do tempo qual é o nível de ruído, mas nenhum deles deixou muito claro qual é o critério para aferição desse ruído. Por conta disso, várias teses surgiram e o STJ tentou, então, resolver essa controvérsia fixando tese, ou melhor, fixando a tese que nós vamos discutir hoje. Tá bem? Vamos lá, não quero adiantar mais para vocês. Vamos agora tópico a tópico.
Eu disse para vocês no tópico anterior que sempre houve previsão em regulamento do nível de ruído. Bom, isso é verdade, mas em quais decretos, quais períodos são esses e como é que a gente vai aplicar cada um desses níveis? Primeiro, eu queria que vocês entendessem que existe um princípio no direito previdenciário que diz que a lei que se aplica é a lei que valia na época em que o trabalho foi prestado. Então, conforme a data em que o trabalho foi prestado, a gente vai olhar para um ou outro desses regulamentos que nós vamos falar a partir de agora. Tá joia? Bom, o primeiro deles que nos interessa é o Decreto 53.831 de 1964. Esse decreto estabelecia como limite de ruído 80 decibéis. Então, se o teu cliente estava exposto a 80,1 decibéis, pronto, ele já passou do limite de ruído e teria direito, então, a computar o período como especial. Esse decreto ele teve vigência até 97, quando ele foi revogado pelo 2172 de 1997. Esse decreto ele estabelecia como limite de ruído 90 decibéis. Esse decreto foi revogado pelo 3048 de 99, mas na redação original o limite de ruído ainda continuava em 90 decibéis. Então, de 64 até 1997, valeu 80. De 97 até 2003, valeu o limite de 90. E aí, depois de 2003, o limite voltou a 85 decibéis. Então, 80, 90 e 85 decibéis. Desde 2003 é esse o limite. Eu vou colocar aqui para vocês do lado uma tabelinha que eu fiz estabelecendo qual é o limite e qual a data de aplicação de cada um desses limites. Porém, se você quiser consultar com mais detalhes esse tema, é só clicar aí embaixo aí no link do texto que você vai achar mais informações a respeito disso, tá bem? Agora que você já sabe quais são os níveis de ruído ao longo do tempo, é bem provável que lá dentro da sua mente esteja uma pergunta lá martelando. Tá, mas apesar de eu saber qual é o nível de ruído, como é que eu comprovo isso? E aí eu quero desfazer aqui uma confusão que acontece em relação ao ruído, tá? A regra geral é a seguinte: você pode comprovar a exposição a agente insalubre, perigoso ou penoso por qualquer meio até 1997. Mas isso não serve para ruído. Para ruído, a regra é que em todo tempo você precisou apresentar um laudo. Sempre existiu ou existiram formulários que o INSS previa em suas portarias ou regulamentos e as empresas às vezes preenchiam, às vezes não preenchiam. Então, alguns desses formulários eram DSS 8030, SB 40 e vários outros, tá? Eu vou deixar a lista aqui embaixo para você, aqui embaixo não, aqui nesse link que está embaixo, eu vou deixar a lista de todos esses formulários. Mas é só curiosidade, tá? Que a gente tem que saber é que desde 2004 existe um formulário válido que é o PPP. Então, para ruído, na prática, seja para qual época for a prestação do trabalho, você vai ter que apresentar o PPP e esse PPP tem que estar fundamentado num laudo, tem que ter sido preenchido com base num laudo. Que laudo que é esse? Toda empresa deve contratar um engenheiro ou um médico do trabalho para realizar um laudo. A gente chama isso de Laudo Técnico das Condições de Trabalho, LTCAT. Com base nesse LTCAT, a empresa preenche esse PPP e fornece ao trabalhador. No final desse vídeo, a gente vai falar sobre problemas em relação a isso. Quando as empresas não cumprem muito bem a sua obrigação legal e não apresentam um PPP ou não contratam um laudo. Mas você tem que entender agora a regra geral. Para ruído, a qualquer tempo, você vai ter que apresentar o laudo. E, se a empresa apresentar, também um PPP. Tá bem? Bom, até aqui você já entendeu, então, para que é que serve o ruído, que é para aposentadoria especial, como você comprova o ruído e quais são os níveis limítrofes do ruído ao longo do tempo. Porém, você lembra que eu disse no início que nenhum regulamento falou sobre
como você tem que aferir o ruído ou qual é o critério que você tem que utilizar para aferir o ruído? Pois bem, agora aqui nesse tópico nós vamos falar sobre as 4 teorias que surgiram e que disputaram aí qual seria a teoria tida como correta pelo STJ, tá bem? Primeira teoria, pico de ruído. O que é que diz isso? Diz o seguinte, se você durante a jornada teve a exposição a picos de ruído, ligou a furadeira, bateu o martelo naquele pico de ruído, seria esse pico o nível a que se refere os regulamentos. Então, se o regulamento fala 80 decibéis e a furadeira atingiu 80 decibéis, pronto, você estaria exposto a ruído além do limite legal. Bom, essa é uma tese. A segunda tese, que veio em seguida para combater essa, é a de média de ruído. Ou seja, você ligou a furadeira, chegou a 85 decibéis. Você desligou a furadeira, 60 decibéis. Você fazia a média aritmética entre os dois para saber qual seria o nível de ruído. Essa é a segunda tese, a da média aritmética simples. Aí surgiu ainda uma terceira tese, que é a da média ponderada, que dizia o seguinte: você tem que saber exatamente quanto tempo esse sujeito usou o equipamento e estava exposto à fonte de ruído. Qual é o período que esse cara ficou exposto à fonte de ruído? Aí você mede a fonte de ruído e durante 2 horas ele esteve exposto a 90 decibéis. Durante 4 horas ele esteve exposto a 60 decibéis. E aí sim você faz a média, e aí a gente chama isso de média ponderada. E ainda existe uma quarta teoria, que é a do nível de exposição normalizado, que é uma média ponderada, mas normalizado por uma jornada de 8 horas. Então esse é o famoso NEM, nível de exposição normalizado. Bom, a diferença da média ponderada é que se a jornada não for de 8 horas, você vai precisar fazer uma proporção, né? Para 8 horas, esse nível de ruído, que é aquele que está no regulamento. Para 6 horas, qual é o nível de ruído? Para 12 horas, qual é o nível de ruído? Então você vai utilizar essa variação da jornada de trabalho para calcular a média ponderada. Esse é o NEM. Agora sim você está pronto para entender um pouco melhor o que é que disse o STJ no tema 1083. Eu quero ler com você de novo, mais uma vez, a tese firmada para que a gente parta dela, tá bem? Vamos lá. O reconhecimento do exercício de atividade sobre condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio de nível de exposição normalizado, NEM. Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, pico de ruído, desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição do agente nocivo na produção do bem e na prestação de serviço. Você percebe que há vários senões nessa tese, né? E desses senões surgem dúvidas de interpretação da tese. Seria bom a gente ir mais a fundo nisso, para conseguir compreender melhor. Primeira dúvida. O NEM, evidentemente, foi escolhido como critério vencedor, né? Essa é a tese que foi adotada, a do NEM, nível de exposição normalizado. Mas o NEM deve ser exigido para qualquer tempo ou não? Para responder a essa dúvida, é bom a gente ler o inteiro teor do voto condutor da decisão do recurso especial no qual foi firmada a tese 1083 do STJ. Eu vou separar aqui um trechinho para que a gente possa ler junto. Vamos lá? No âmbito previdenciário, o Decreto 4882 de 2003 trouxe nova redação ao parágrafo 1º do artigo 68 do Decreto 3048 de 99. Pulando aqui um trecho do voto, vamos ao que interessa. Assim, somente a partir do Decreto 4882 de 2003 é que se tornou exigível, no LTCAT e no PPP, a referência ao critério NEM.
também chamado de média ponderada. Bom, gente, e o que é que quer dizer isso tudo? Quer dizer simplesmente o seguinte: a partir de 2003, é imprescindível que a gente apresente o PPP no qual conste o ruído NEM. É evidente, o PPP ele é elaborado com base no LTCAT. Então, o LTCAT também tem que constar lá no LTCAT qual era o NEM ao qual estava exposto o nosso cliente. Mas tem que estar no PPP. E para períodos anteriores? Para períodos anteriores, o STJ deixou claro, não é exigível que a gente coloque, ou melhor, que o empregador coloque no PPP referência ao NEM. Bom, sendo assim, se antes de 2003 não é exigível, como é que se faz? Nesse momento, a gente tem que ler mais um trechozinho lá da decisão para que você entenda como é que o nosso cliente vai ter que comprovar a exposição ao ruído antes de 2003. Vamos lá? Ausente no PPP ou LTCAT informação sobre o NEM ou a respeito da metodologia empregada na aferição do ruído variável, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade por critério de pico máximo, desde que baseada em perícia técnica judicial que ateste a habitualidade e a permanência. E daí? O que a gente entende disso? Há duas situações nas quais não constará no PPP e no LTCAT qual é o critério de aferição ou que constará apenas o ruído de pico. A primeira delas é para todos os períodos anteriores a 2003. Então, se consta no PPP para períodos anteriores a 2003 que há um nível de ruído alto, acima do limite legal, mas não consta nem, tá tudo normal, certo? Porque a gente viu antes que só a partir de 2003 era exigível. Porém, ainda nesses casos, o que o STJ deixou claro é que é imprescindível que seja feita uma perícia judicial que comprove que essa exposição era habitual e permanente. Porém, existe uma segunda hipótese em que é possível, pelo menos a meu ver, a gente pleitear a aceitação do critério ruído de pico como o critério correto de aferição da especialidade, mesmo depois, daí sim, 2003. Como é que isso acontece? Ora, vamos acompanhar aqui o raciocínio. O que a lei estabelece é que o empregador deverá fornecer um formulário chamado PPP, no qual estará expressa a exposição aos agentes insalubres, no caso nosso aqui, o ruído. E que esse formulário deve ser preenchido com base num laudo que a empresa também tem que ter contratado. Porém, muitas vezes a empresa não contratou o laudo e, portanto, sequer tem o PPP. E daí? Como é que se faz? O que o STJ decidiu, ele decidiu com base num caso concreto do TRF4, no qual havia sido aplicado o ruído de pico como critério de aferição, com base num laudo judicial, que atestou que a exposição era permanente e habitual ao ruído. Mas o critério, lá naquele caso concreto, que foi decidido no RESP, que deu origem ao tema 1083, naquele caso concreto, não havia nenhuma menção ao ruído pelo critério NEM. Ou seja, não havia sido aplicado nem no laudo judicial e nem, muito menos, no LTCAT, que nem existia naquele caso específico. Portanto, a meu ver, caso seja impossível aferir exatamente por quanto tempo o funcionário utilizou cada equipamento ou esteve exposto a cada fonte de ruído, o que é bem comum na prática, a exposição, nesse caso, deve ser aferida pelo ruído de pico. Vamos tentar entender melhor essa situação juntos, tá? Então vamos lá. Recapitulando. Nível de exposição normalizado. Como é que você chega nesse nível? Você vai entender quanto tempo
houve exposição durante uma jornada diária. Então, durante quanto tempo esse funcionário usou essa máquina ou esteve submetido àquela fonte de ruído? Com base nesse tempo, você vai fazer uma média ponderada, porque nesse equipamento teve X nível de ruído, naquele Y nível de ruído. Nesse equipamento ele ficou exposto a esse ruído por 4 horas, naquele equipamento por 2 horas. Bom, nessa situação você faz a média ponderada e aí normaliza ela para uma jornada de 8 horas. Esse é o critério NEM. Mas, diante do caso concreto, se o empregador não contratou o LTCAT e o PPP, portanto, não consta nesse PPP nenhuma menção ao NEM ou como é que foi calculado esse nível de exposição, você vai ter que pedir uma prova pericial judicial. Essa prova pericial realizada no caso, lá na empresa, ela vai ter uma dificuldade, que é saber por quanto tempo, durante uma jornada diária, o funcionário, que é o seu cliente, ficou realmente exposto ao equipamento X, Y ou Z. Porém, é muito fácil saber qual é o equipamento que foi utilizado por ele e medir o nível de ruído desse equipamento. O que é que falta saber, então? O tempo de exposição. Esse tempo de exposição nem sempre é simples de ser apurado. Para mim, o que o STJ disse é que nessas situações, você pode utilizar o nível de pico, ou melhor, o critério de pico, para você calcular o ruído. Tá bem? Então, 2 entendimentos já possíveis dessa tese. Primeiro, o ruído NEM só existe a partir de 2003. Para antes desse período, todo o período trabalhado antes dessa data, você vai entender, você vai aferir o ruído por meio do ruído de pico. Segunda conclusão, se for impossível, inviável entender por quanto tempo foi utilizado cada equipamento ou por quanto tempo houve exposição a cada fonte de ruído, então nesse caso também você pode utilizar o critério de aferição de ruído, ruído de pico. Só que para isso você vai precisar de uma perícia judicial que tem que constatar a habitualidade e permanência da exposição. Por fim, para que você entenda completamente esse tema, eu gostaria muito de ler com você a decisão do TRF4, que foi a base para que o STJ afetasse o tema. Ou seja, o TRF4 deu uma decisão contrária ao INSS, o INSS interpôs um recurso especial que foi recebido pelo STJ e afetado pelo STJ, e aí acabou se tornando esse tema 1083 que a gente está estudando. Vamos lá comigo? Vou ler um trecho aqui da ementa e do voto condutor, um trecho bem pequeno, mas que vai nos dar um contexto especial aí que nos permitirá entender melhor esse tema 1083. Vamos lá? Previdenciário, atividade especial, agente nocivo, ruído. A exposição a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do labor enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial. Nada demais até aqui, né, gente? Agora olha o voto condutor. Período. 2/2 de 87 a 18/1 de 88, 2/1 de 89 a 14/6 de 95, 3/7 de 95 a 24/7 de 96. Agente nocivo, ruído. D, 85,7 a 91,4 decibéis. Prova. Laudo pericial judicial por similitude. Conclusão. O agente nocivo ao qual estava exposta a parte autora está elencado como especial e a prova é adequada. Portanto, é cabível o reconhecimento da natureza especial do labor, devendo ser confirmada a sentença no ponto. Agora sim, gente, essa é a parte que eu queria apontar para vocês. Para fim de enquadramento, em não havendo informação quanto à média ponderada de exposição ao ruído, deve-se adotar o critério dos picos de ruído, afastando-se o cálculo pela média aritmética simples, por não representar com segurança o grau de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho. Eu ainda vou deixar do lado aqui essa última parte grifada, que eu li com cuidado, para que você possa consultar durante o tempo que eu vou falando. Se você perceber, o que o STJ fez no recurso especial foi manter essa decisão. Ou seja,
O TRF4 havia dito que, em caso de ausência de cálculo do nível de exposição normalizado, a média ponderada, o que se tem que aplicar é o pico de ruído, o critério pico de ruído. A decisão foi procedente no TRF4 sob esse fundamento. Isso quer dizer que ao afetar o tema e depois decidir firmando tese, o que o STJ fez foi manter a decisão do TRF4 e aí sim declarar na tese firmada que, desde 2003, o critério de aferição é o NEM, para períodos anteriores é o critério de pico de ruído, e se houver ausência no PPP e no LTCAT em relação à menção do NEM, ou de qual é o critério de aferição, se no caso concreto for impossível aferir o NEM, quando é impossível? Quando a gente não consegue saber ao certo qual era o tempo de permanência, aquele nível de exposição de determinado equipamento ou de determinado local. Nessa situação, também é o pico de ruído o critério que vai ser adotado. Bom, esse é o entendimento completo da tese 1083, firmada pelo STJ. E eu queria, por mais uma vez, pedir um pouquinho de paciência para que vocês vissem que agora vocês entenderam a tese. Vamos lá? Vamos ler junto pela última vez? Tema 1083 do STJ, tese firmada. O reconhecimento do exercício de atividade sobre condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatada diferentes níveis de efeito sonoro, deve ser aferido por meio do nível de exposição normalizado, NEM. Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, pico de ruído, desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação de serviço. Eu vou deixar aqui a tese, mas você vai consultar ela aí facilmente dando uma busca no Google, né? Mas essa é a tese firmada pelo STJ e que resolveu essa situação que vinha desde há muito tempo se arrastando na jurisprudência do país a respeito de quais são os critérios de aferição do nível da exposição de ruído ao longo do tempo. Tá joia? Bom, por último, eu queria trazer para vocês aqui algumas dicas práticas de coisas que nós estamos enfrentando como dificuldades no dia a dia da advocacia, lá no meu escritório. Bom, é muito normal, se você já faz advocacia previdenciária, você vai se identificar com isso, mas é muito normal que o cliente chegue até você sem PPP, sem coisa nenhuma. E daí? O que é que você faz? Bom, primeiro você pede o PPP. Como é que você faz isso? Manda um e-mail para a empresa pedindo o PPP e essa empresa normalmente vai fornecer o PPP para você. Você pega o PPP nas mãos, vai olhar para o PPP e vai falar, e agora? Está comprovando ou não está comprovando? Lá nos itens 15 do PPP, lá tem que constar que o nível que há exposição ao agente físico, ruído, que essa exposição está acima do limite legal, lembra? Até lá, 1997, o limite era 80 decibéis, entre 97 e 2003, o limite foi para 90 decibéis, depois de 2003, o limite voltou a ser de 85 decibéis. Então, você vai procurar esse nível de ruído lá, tem que estar superior a isso. E no item seguinte, o 15.4, tem que estar escrito NEM pelo critério NR15 NHO01. Quase nunca está lá. Bom, e daí? O que acontece nessa situação? Você tem que adotar algumas medidas que vão permitir que lá na frente você tenha o deferimento da prova pericial judicial. Vamos passar por isso com mais detalhes. Bom, pode ser que você peça então o PPP pelo e-mail e a empresa forneça o PPP. Forneceu o PPP, você lê o PPP e descobre, não serve.
E daí? Daí você precisa impugnar o PPP. Mas como é que você vai impugnar o PPP se o PPP seria, pelo menos em tese, apenas uma cópia do que está escrito no LTCAT? Então você precisa ir na fonte, você precisa do LTCAT. Então você vai ter que pedir para a empresa o LTCAT também. E aqui começa o nosso real problema. Por quê? Porque as empresas, de regra, não fornecem o LTCAT para o funcionário. Não fornecem. E aí, o que você faz? Lá no meu escritório, a gente tem adotado a seguinte medida. A gente envia para essa empresa um telegrama dos Correios com AR e serviço de cópia a ser entregue na casa do cliente ou no meu escritório. Na prática, eu vou lá no telegrama e escrevo lá, ó, requer PPP para constar tal coisa no item tal. Normalmente é constar ruído acima de 85 ou acima de 90 ou acima de 80, conforme a época. E no 15.4, que conste NEM NHO 01. Eu faço esse requerimento no telegrama. Além disso, preciso do LTCAT. Ou seja, eu estou pedindo a correção do PPP e o LTCAT por meio de telegrama, com aviso de recebimento e cópia para mim. Esse telegrama vai voltar assinado pelo empregador. Eu pego esse telegrama, se eu tiver o PPP equivocado, pego também o PPP, dou entrada no benefício administrativamente, ou seja, no INSS, e lá no INSS eu peço uma diligência, que o INSS diligencia a empresa para aferir o LTCAT, conseguir uma cópia do LTCAT para que a gente possa analisar. Normalmente o INSS não faz diligência nenhuma. Bom, se o INSS não faz diligência nenhuma, o que é que sobra para a gente? Entrar com uma ação judicial posterior. Então, de novo, você pede o PPP e a empresa normalmente dá. Mas o PPP está ruim. Então, você pede a correção e pede o LTCAT. Pede como? Por telegrama. Você pega essa comprovação do telegrama, dá entrada lá no INSS no requerimento administrativo de benefício, né, da aposentadoria por tempo de contribuição ou especial, e pede ao INSS que diligencie a empresa. O INSS não vai diligenciar e vai, provavelmente, indeferir o seu requerimento. Bom, com tudo isso feito, você vai entrar com uma ação judicial e nessa ação judicial você vai pedir uma perícia na empresa. E aí? O juiz ele vai olhar para esse histórico de documentação e vai entender o seguinte: esse segurado tentou conseguir o PPP, conseguiu ou não, tentou conseguir o LTCAT, foi ao INSS, pediu diligência e o INSS indeferiu a diligência, então eu, juiz, vou deferir a prova pericial. Se você não fizer tudo isso, o que a gente tem visto no Juizado Especial Federal, e isso é tanto no Paraná quanto em São Paulo, nos dois estados eu tenho muitos processos, o que a gente tem visto nesses dois estados é basicamente o seguinte: o juiz indefere a prova pericial porque a parte autora não diligenciou suficientemente em busca do documento necessário e o Poder Judiciário não tem que interferir. E aí? Aí que se você não conseguir a prova pericial judicial, você vai perder o processo. Então, em resumo, comprove que você está pedindo o LTCAT. Comprove. Se você não conseguiu, vá ao INSS e peça a diligência. E aí, em seguida, sim, você vai pedir a prova pericial, judicial, para comprovar a exposição ao nível de ruído normalizado ou ao nível de pico, conforme for a tua tese. Tá joia? Bom, gente, eu acho que era isso. Se vocês tiverem alguma informação a mais que vocês queiram saber, ou algum problema que vocês estão adquirindo aí, ou estão observando na prática do teu escritório, quiserem deixar aí para a gente aqui nos comentários, fique à vontade. Vou convidar vocês também para se inscreverem aqui nesse formulário. Bom, esse formulário é o quê? Esse formulário é um controle nosso aqui interno do escritório para saber que alguma pessoa ou para saber quais são as pessoas que a gente tem que tratar com prioridade na hora de produzir conteúdo. Então você vai receber um aviso de todos os vídeos novos, de todos os textos novos e de todos os materiais extras que a gente produzir para que a gente consiga, nessa caminhada, colocar mais um tijolinho ali na tua história para construir o teu sucesso por meio do direito previdenciário. Tá joia? Bom, por fim, queria te pedir para dar uma curtida, compartilhar lá com seus amigos, para que esse vídeo ganhe relevância
e para que mais pessoas possam receber o convite aí para nos assistir. Tá bem? Muito obrigado, até mais!